Vamos calcular o limite de 3x mais 3 sobre x mais 1 quando x tende a menos 1. A nossa primeira tentação pode ser colocar o menos 1 no lugar do x e ver qual é o valor dessa expressão. Então, vamos fazer isso. Colocando menos 1 no lugar do x, eu fico com 3 vezes menos 1 mais 3 sobre menos 1 mais 1. Isso é igual a 0 dividido por 0. Em outras palavras, a expressão não tem um valor definido quando x vale menos 1. Então, eu tenho que achar esse limite aqui de uma outra maneira. E nesse caso, nós temos como simplificar a expressão. Eu posso escrever essa expressão da seguinte forma: 3 vezes x mais 1 sobre x mais 1, certo? É 3x mais 3 sobre x mais 1. E vamos chamar isso aqui de f de x. Vamos supor que é a função f de x. E agora, se o x for qualquer valor diferente de menos 1, eu posso simplificar isso aqui, certo? Eu posso simplificar. E a função f de x vai ser simplesmente igual a 3. Ou de uma forma mais formal, a função f de x vai ser igual a 3 se o x for diferente de menos 1. E ela não vai ter nenhum valor se o x for igual a 1. Aliás, a menos 1, desculpe. Se eu colocar o menos 1, não faz nem sentido eu simplificar, porque é uma divisão por zero. Então, a função não tem nenhum valor. Então, vamos fazer o gráfico dela agora. E talvez você já saiba a resposta para o nosso limite, mas vamos fazer aqui o gráfico. Então, aqui está o 3 e aqui está o menos 1. Então, a função vale 3 para todos os valores de x, exceto o menos 1. Então, ela vale 3 para todos os x, mas aqui no menos 1 o gráfico vai ter um buraco, e daí depois ele vai seguir sendo igual a 3. Então, eu pergunto qual é o limite dessa expressão quando o x tende a menos 1. E lembre-se, essa expressão nós simplificamos ela e se tornou essa expressão aqui. Ela é 3 para todo x, contanto que o x seja diferente de menos 1. Bom, quando eu me aproximo do menos 1 pela esquerda, o valor da expressão vai se aproximando de 3. Chega cada vez infinitamente perto ali do valor 3. A mesma coisa quando eu me aproximo do menos 1 pela direita. A gente diz pela direita quando é por valores maiores que menos 1 e pela esquerda quando é por valores menores que menos 1. Mas, enfim, eu espero não confundir você com isso. Bom, quando nós nos aproximamos pela direita, o gráfico também tende ao valor 3. Então, o limite de 3x mais 3 sobre x mais 1 quando x tende a menos 1 é igual a 3. Porque eu posso chegar infinitamente perto do menos 1 e o gráfico vai chegar infinitamente perto do 3. Bom, eu não estou provando formalmente que o limite é 3. Mas, na verdade, na maioria dos casos, eles não vão pedir uma prova formal e nós vamos tentar resolver com diversos métodos, e um deles é o que nós fizemos aqui, tentar cancelar os termos. Nesse caso, nós nos livramos do denominador, que era o termo problemático, eu tinha uma divisão por zero, então nós conseguimos calcular o limite, que era igual a 3. Se você quisesse uma outra pista para o valor do seu limite, você poderia pegar uma calculadora e calcular essa expressão aqui para valores de x muito próximos de menos 1. Por exemplo, você poderia colocar x é igual a menos 0,9999 ou x é igual a menos 1,00001. E você veria que o valor é praticamente 3. Isso nos dá uma pista sobre o limite. Bom, vamos fazer mais um exemplo. O limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Nesse caso, nós vamos investigar numericamente qual é o limite. Então, eu vou colocar aqui uma tabela. Aqui está x e aqui está 1 sobre x. Bom, em primeiro lugar, a nossa tentação é colocar direto x é igual a zero na expressão. Mas quando x vale zero, a expressão é 1 sobre zero, que não nos diz nada, uma divisão por zero não existe. Então, até vou colocar um x aqui.
Bom, se eu não posso calcular a expressão quando x vale zero, eu posso tentar calcular ela quando o x tem valores muito próximos de zero. E vamos começar com valores negativos muito próximos de zero. Nós dizemos que nós vamos fazer uma aproximação pela esquerda, porque nós vamos pegar números menores que zero, mas muito próximos dele. Então, por exemplo, quando x vale menos 0,1, qual é o valor de 1 sobre x? Bom, é menos 10. Eu espero que você consiga fazer de cabeça esses. Quando x vale menos 0,01, estou me aproximando cada vez mais do zero. Bom, 1 sobre x vale menos 100. Quando x vale menos 0,001, 1 sobre x vale menos 1000. Eu acho que você sabe onde nós vamos chegar. Conforme o x se aproxima cada vez mais do zero pelo lado negativo, pela esquerda, a expressão 1 sobre x vai se aproximar do menos infinito. Nós vamos ter números negativos cada vez maiores, na verdade, números negativos cada vez menores, ou podemos dizer assim, maiores em módulo, mas com sinal negativo, nós vamos nos aproximar do menos infinito. Agora vamos calcular com valores de x que se aproximam do zero pela direita, ou seja, valores de x maiores que zero, mas muito próximos dele. Então, 0,1. Quando x vale 0,1, 1 sobre x vale 10. Quando x vale 0,001, 1 sobre x vale 1000. Enfim, eu acho que você já sabe onde nós vamos chegar. E vamos transformar isso num gráfico, na verdade, que vai facilitar a nossa análise. Então, vamos supor que isso é uma função, certo? Eu vou escrever aqui a função g de x é igual a 1 sobre x. Então, vamos fazer um esboço rapidamente. Quando x é um valor muito negativo, eu vou ter uma fração que é praticamente igual a zero, mas ainda vai estar um pouquinho diferente de zero. E conforme o x se aproxima do zero, a função tende ao menos infinito, certo? Eu vou chegar no menos 10, menos 100, menos 1000, vou ficar cada vez mais para baixo. Quando x é um valor muito grande, a fração também é praticamente zero, mas ela nunca chega no zero de fato. Conforme o x vai diminuindo e se aproximando de zero, eu fico com valores cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Então, esse é o nosso gráfico aqui, mais ou menos. Então, o que nós temos aqui? Bom, quando o x se aproxima de zero pela esquerda, a expressão se aproxima do menos infinito. Ela tende ao menos infinito, melhor dizendo. Aliás, vou introduzir uma notação aqui. Nós escrevemos isso assim. O limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Esse menos depois do zero significa que nós estamos nos aproximando do zero pela esquerda. Nesse caso, o limite é menos infinito. Por outro lado, se eu fizer uma aproximação pela direita, se eu pegar o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, nesse caso, o limite é mais infinito, certo? Porque a expressão tem valores cada vez mais positivos. Bom, mas eu não quero saber esses limites aqui, eu quero saber o limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Bom, vamos pensar. Quando eu tendo a zero de um lado, o limite é menos infinito. Quando eu tendo a zero do outro lado, o limite é mais infinito. Então, o limite quando eu tendo a zero pelos dois lados, na verdade, não existe. Ele não, vamos escrever, não existe. Existe esse limite quando eu me aproximo pela esquerda, é menos infinito, e existe o limite quando eu me aproximo pela direita, é mais infinito. Só que para esse limite existir, esses dois aqui têm que ser iguais. E como eles não são, o limite não existe. Nós dizemos que os limites laterais, esses aqui são os limites laterais, porque nós estamos nos aproximando por cada lado individualmente. Os limites laterais têm que ser iguais para que o limite principal, digamos assim, exista. Bom, era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha achado útil.